E aí, meus lindos, tudo bem? Princesas, príncipes, como é que vocês estão? Todo mundo em casa ainda, né, galera? Loucos de vontade de voltar para a escola? Eu também. Olha só, gente, eu preciso que você pegue a agenda e o PL. É o pedido que eu te faço no início de todas as minhas aulas, que é para que nós possamos ter o registro das aulas e para que nós possamos fazer as atividades juntos, né? Para que nós possamos ficar de acordo o tempo inteiro. Mesmo longe, nós precisamos fazer as mesmas atividades, os mesmos estudos, e assim quando nós retornarmos à escola, vai ficar muito mais fácil, né? A gente não pode se perder de modo algum em nenhuma aula, porque senão a gente vai prejudicar o conteúdo, né? E para que isso não aconteça, a primeira coisa que você vai ter em mãos, todas as minhas aulas, é a agenda e o teu material, né? Ou o PL, ou a gramática, o material que a gente necessitar na aula. O material de hoje é o PL, o livro Português Linguagens. Eu preciso que você pegue e que você também tenha em mãos a sua agenda. Eu costumo apresentar para vocês a agenda logo no início da aula e mais uma vez ela está aqui, ó. Produção textual, a nossa agenda hoje é reportagem no livro PL, Português Linguagem. Nós vamos fazer da página 149 até a página 153. Todas essas páginas, gente, elas trabalham com o assunto reportagem. Em aulas anteriores, nós já conversamos sobre textos jornalísticos. A reportagem é um texto jornalístico e nós vamos introduzir hoje esse assunto. A Leide até colocou uma imagem ó, de uma reportagem ali. Uma sementinha mais que mágica. A tecnologia permite gravar nomes de sementes. Olha só. Pegou a agenda? Já fez tua agenda? Vai lá, vou te dar meio minutinho, 30 segundos para você fazer a sua agenda. Vamos lá. Tô contando aqui, hein? Eu conto baixinho, mas eu tô contando, tá bom? Gente, essa semana eu comecei a leitura de um livro maravilhoso que eu vou exibir para vocês na aula de leitura. Vocês vão gostar dele. Ele é curtinho, mas ele é uma delícia de ler. E eu vou dar um spoiler, né? É A Bruxa e o Caldeirão. Então, esse livro vai ser abordado na nossa aula de leitura e vocês vão amar, eu tenho certeza. Eu gosto muito dele, eu gostei. Foi a primeira vez que eu li, e aí eu já senti vontade de compartilhar com vocês. Ok, a nossa agenda? Todo mundo anotou? Eu tô vendo aí quem não tá anotando, hein? Tem que anotar. Eu gosto que vocês anotem, gente, porque vocês não podem se perder quanto ao nosso conteúdo. Nós não estamos tão próximos, né? O nosso contato está sendo digital. Essa semana vai ser massa, porque a gente vai se ver em um momento, né? Ao vivo, a gente vai poder se falar, eu vou poder perguntar para vocês tudo. Mas enquanto isso não está acontecendo, enquanto a gente está assistindo as aulas dessa forma, é bom porque o conteúdo anda mesmo, né? Mas, por outro lado, a interação da gente, a conversa é muito gostosa. E aí, essa semana, a gente vai ter a possibilidade de fazer essa conversa. O que eu quero? Que vocês já anotem as dúvidas, já levem para essa aula que a gente vai fazer ao vivo, gente, todos os questionamentos de vocês. E é por isso que eu sempre peço para que vocês façam o registro das agendas, sabe? Quando vocês fazem o registro da agenda, não tem como, não existe a possibilidade de você não estar acompanhando ali direitinho. Você vai saber tudo que foi trabalhado e é daí que podem surgir dúvidas, né, gente? Olha só, a Leide já colocou aqui na página 140. Opa! Na página 149, né? A reportagem. A nossa produção textual hoje vai trabalhar esse texto jornalístico e eu quero fazer essa leitura com vocês. Olha só, de cara a gente já vê um quadro aí que parece um jornal mesmo, né? Do jeito que a Leide botou no slide lá da agenda. A refinada capacidade e localização das abelhas. Perceba que tem um título grande aí, né? E aí uma imagem para chamar a atenção da gente.
Essa imagem, gente, a forma que a gente está visualizando, eu posso chamar esse tipo textual, o conjunto inteiro, de um tipo de infográfico, sabe? Ele traz imagens, traz dados, traz imagens e dados chamativos. Ele nos convida a ler. À primeira vista, quando você vê o desenho aí da abelha, você já tem a curiosidade de ler o título, e a partir desse título, você vai ler toda a reportagem. É assim que funcionam os textos jornalísticos, gente. Eles vão dando ganchos, puxando para que nós nos empolguemos nessa leitura, para que nós tenhamos vontade de fazer essas leituras, tá certo? Acompanhe comigo essa leitura para a gente entender bem direitinho do que fala a nossa aula hoje de produção. Vamos lá. A reportagem. O texto Missão Impossível é uma reportagem. Esse tipo de texto, encontrado com frequência em jornais e revistas, fica atento, ó. Hoje a gente já encontra também nos jornais digitais, né, gente? Geralmente apresenta um assunto de interesse da população no momento em que é publicado. Caracteriza-se por ser uma espécie de notícia ampliada, aprofundada com entrevistas, imagens, mapas, box, tabelas, infográficos, etc. Olha só, vamos lá para esse texto Missão Impossível? Só para a gente não ficar perdido, né? Volta um pouquinho junto comigo. Deixa eu localizar a página aqui que eu já te digo. Pronto. Lá na página 138 diz assim, ó. A gente depois vai voltar a essa atividade para fazer, tá, gente? Mas para introduzir aqui essa nossa aula é importante que a gente leia. Então vamos lá. Ó. Internet. Dentro da rede, fora da vida? Missão Impossível é um texto da Gabriela Valdanha e da Rebeca Vicente, né, gente? Folha, gente, é um jornal, é o nome do jornal, tá certo? É possível passar um final de semana sem computador, celular, tablet e TV? Eita, gente, será que a gente passa, hein, o final de semana sem as nossas tecnologias que já estão aí no nosso dia a dia há tanto tempo, né? Vocês sempre, né? Que vocês são muito jovens. Além de da época que não tinha essa coisa de computador em casa, internet, não. Mas vocês já nasceram, já cresceram com isso. Então, para vocês deve ser mais difícil do que para a Leide, né? Será que a gente passa, hein? De quarentena? A sensação, às vezes, é que o tempo nem passa quando isso acontece, né? Vamos lá, gente. A Folhinha lançou esse desafio para 3 crianças paulistas. A Folhinha, gente, é um jornal, tá? Também. Habituadas a utilizar a tecnologia para estudar, se divertir com jogos e músicas e se comunicar com os amigos. Giovana Cantadeiro, 12 é 12 anos, tá, gente? João Victor Gilbertoni, 11 anos, e sua irmã Vitória, de 6 anos, teriam que deixar todos esses aparelhos de lado por 48 horas seguidas, sem nem pegar no celular. O que aconteceu? Não faria de novo. Fiquei perdida. Meus amigos combinam tudo pelo Facebook. A gente já tá no Instagram, né, galera? Mas ainda tem o Facebook. Disse Giovana, a rede social não cadastra oficialmente menores de 13 anos, mas muitos entram alterando a idade. Se o papai e mamãe deixar, pode, né, gente? Agora, se o papai e mamãe não liberar, ó, não pode. Moradora de Guarulhos, na Grande São Paulo, ficou o fim de semana offline, sem internet e telefone. E ao ligar o celular na segunda, tinha mais de 100 mensagens. Segundo a pesquisa de 2013 da Safernet, que estuda segurança na internet, 46%, quase metade das crianças brasileiras de 9 a 12 anos entram na internet todo dia. Estudos do site Clique Jogos, feitos este ano com meninos e meninas de 8 a 12 anos, apontam que 34%, um a cada 3, passam de 2 a 4 horas por dia em jogos online. Nós estamos nesse percentual, gente. Vocês estão passando muito tempo jogando, né?
não vão passar muito tempo jogando, não. Para jogar, estudar, ler, cantar, desenhar, pintar, tudo. O tempo agora tem que ser dividido para que todas as nossas atividades caibam nele direitinho. E assim, é saudável, né, gente? As atividades têm que ser divididas, elas não podem, a gente não pode fazer o dia inteiro uma única coisa. Não é saudável fazer assim, tá bom? Para o psicólogo André Trindade, é preciso tomar cuidado com o tempo gasto nos aparelhos. Crianças não devem deixar de brincar para ficar no computador. O corpo precisa se exercitar, afirma. Maria Belintani Fermin, doutora em educação pela Unicamp, vê os aspectos bons da tecnologia, como jogos em grupos que fazem com que a criança apoie a outra, mas alerta. O excesso faz a criança dormir mais tarde e ficar ansiosa. João Victor, de São Paulo, achou difícil ficar longe dos aparelhos. Fiquei entediado, fui checar meu Facebook e escutar música no tablet, conta. Acho que ele quebrou aí, hein? Olha só, gente, vocês estão vendo esse quadro que ele está mostrando? Isso aqui é um infográfico, ó. Isso aqui sim é um infográfico claríssimo, tá certo? Conectados, como crianças usam tecnologia. Aí tem as porcentagens, os desenhos, ó. Se vocês repararem, são desenhos diferentes, ó. Tem o teclado, né, daquele computador tradicional de mesa, tem o notebook, tem o celular, tem o tablet, aí só o mousezinho, então, diversas imagens trazendo todo tipo de tecnologia e as porcentagens, ó, 46% entram na internet todos os dias, 75% possuem perfis em redes sociais, 26% acessam a internet em celulares e tablets, 2 a 4 horas. É o tempo gasto diariamente em jogos online por 1/3 das crianças. Então, olha, essas informações que são dadas, unidas a desenhos, a porcentagens, a um texto escrito, esse tabloide aqui, gente, ele é um infográfico, tá certo? Por que é importante que você saiba? A gente vai estudar e a gente vai produzir infográficos também. E aí é muito bacana você já ir se familiarizando com esse tipo textual, tá certo? Que tem uma sequência de dados, né? Ó, dados da pesquisa do Cybernet, que entrevistou 1.161 crianças de 9 a 12 anos em todo o país, 2013. Gente, sabe o que é isso? Ó, tem uns asteriscozinhos, tá vendo? Quando a gente volta para os infográficos, ó, também tem asteriscos. Acessam a rede pelo próprio computador no quarto, tá vendo? Ó, 42%, aí tem um asterisco só. A gente vem para essa informação que a lei já acabou de ler. Essa porcentagem, ela foi tirada desse site. Então, quando se faz um infográfico, a gente também aponta da onde essa informação colocada ali foi retirada. Normalmente são palavras, frases muito reduzidas, porque essa informação tem que ser direta, rápida, né? Tem que comunicar muito rápido. E aí, abaixo foi colocado ali o asteriscozinho, o significado de cada um, da onde que saíram essas pesquisas, tá certo? Vamos ler mais esse texto para a gente poder voltar lá para as nossas páginas. Entediado, menino desiste de ficar longe de tablet e da TV. Nos fins de semana, costumo ficar no computador, escutar música no tablet, ver vídeos. Também jogo videogames online com meus amigos, diz João Vitor, de 11 anos, que topou tentar ficar 48 horas sem nenhuma dessas tecnologias. Nesses 2 dias longe das telas, jogou futebol com os vizinhos, fez desenhos no caderno e até patinou no gelo em uma pista no shopping. Deu tempo também para jogar dominó com a avó e fazer um piquenique com a família. Gente, a gente está podendo fazer tudo isso, hein? Tem que fazer, tem que aproveitar agora esse tempo também. Achei legal. Não são coisas que faço sempre, conta o garoto. Mas mesmo com a agenda cheia de atividades diferentes, ele não conseguiu deixar de checar mensagens nas redes sociais e de escutar música. Eu fiquei entediada, eu tive que usar o tablet, ele diz, né?
A paixão pelo futebol também falou mais alto. Meu pai estava assistindo ao jogo do Palmeiras na TV. Vi o fim da partida com ele. A irmã do garoto, Vitória, de 6 anos, também entrou na brincadeira, mas assim como o João, não aguentou ficar longe dos games. Passei o dia brincando, mas não sabia mais o que fazer à noite, conta. Sem TV, sem computador, isso é chato, reclamou a menina. Vamos ver esse outro tabloide, né? Sem internet, garota brinca, lê livro e dorme mais cedo. Gente, dormir é tão importante na cidade de vocês, sabia? Auxilia no crescimento, na organização da memória. Ah, é importante dormir cedo. Giovana, de 12 anos, costuma passar o dia inteiro conectada. Logo cedo já liga o celular, o computador e a TV, principalmente o WhatsApp, para falar com os meus amigos, diz. Quando aceitou o desafio de ficar um fim de semana inteiro desconectada, seu maior medo era sentir falta do smartphone. Seria a primeira vez que ficaria sem celular, desde os 9 anos. Ela tem 12, né? 3 anos, gente. Quando ganhou o seu primeiro aparelho. Mas até que foi divertido. Aproveitei o sábado para brincar de pega-pega e de esconde-esconde no prédio, conta. O tempo passou tão rápido que ela voltou para casa só às 23 horas, que é 11 horas da noite, né? Já no domingo, a menina foi visitar o avô. Por força do hábito, pegou o tablet antes de sair de casa. Meu pai percebeu e me avisou. Aí eu não levei. Para ela, as noites foram os períodos mais difíceis de enfrentar. Sempre vejo TV e mexo no celular antes de dormir. Em vez disso, ela brincou com seu cachorrinho e pegou um livro para ler. Acabei dormindo mais cedo, fiquei mais descansada no dia seguinte, diz. Se faria tudo de novo? Não. Talvez daqui um mês. Mas agora não. Gente, ela gostou, mas a gente está muito adaptado às tecnologias, né? Tablet, celular. A gente. Quem é adulto, mais do que vocês até, sabia? A gente já fica o tempo inteiro com o telefone ali na mão. E antes não tinha, né, gente? Isso. A geração de vocês é mais difícil de se ver sem. Porque vocês nasceram com isso. Mas a gente não, viu? A gente se acostumou. Vocês ficariam no final de semana? Vamos experimentar? Ó, a Leide vai perguntar na nossa próxima aula quem aguentou passar um dia. Não vou fazer o final de semana. Quem aguentou passar um dia sem o telefone? A gente pode fazer no domingo, né? Porque na semana você vai usar para as aulas. Você vai estar conectado comigo, eu com você e com os outros professores também. Mas um domingo dá pra gente fazer. Vamos fazer? Eu vou fazer domingo e você vai fazer também. E a gente vai conversar se deu certo, tá bom? Quem aguentou, como foi a experiência. Agora, vamos voltar para cá, ó, página 149. O texto Missão Impossível é uma reportagem. A gente viu, né? Sequência de informações que ele trouxe. Esse tipo de texto é encontrado com frequência em jornais, apresenta assunto interessante, da maioria da população, pelo menos, né? É uma espécie de notícia ampliada. Por que é ampliada, gente? A gente tem ali vários depoimentos, né, das crianças, tem as imagens para relacionar, tiveram os infográficos, então os gêneros textuais, eles acabam casando dentro desse gênero, que é o gênero macro, a reportagem, né? Vamos responder comigo agora? Todo mundo tem que se garantir, porque a gente fez a leitura dos textos. Olha só. Qual é o tema que serve de base para o desenvolvimento da reportagem lida? E aí, gente, o que vocês acham? Qual foi o tema que serviu ali para que vocês pudessem perceber o que estava sendo lido? A relação, né, gente, das crianças com a tecnologia, o envolvimento que nós temos com a tecnologia, tá bom? Coloca aí. Nossa relação com a tecnologia. Quanto tempo que a gente consegue aguentar sem ela, né? Ela é tão importante que a gente acabou abraçando ela como se fosse parte da gente. Imagina, gente, nesse momento, como é que seria
as nossas aulas? Não seria, né? Se nós não tivéssemos a tecnologia, não seria. Então, tem um lado, gente, muito bacana na tecnologia. A gente pode aprender de qualquer lugar que a gente esteja. O lado ruim é quando a gente passa muito tempo nas redes sociais, muito tempo nos jogos. Não é que não possa entrar, não. Entrar é bacana também. A gente não pode passar muito tempo ali, tá? Tem que ficar ligado aí no tempo que a gente divide. Tem que dividir bem o tempo, na verdade, né? Olha só, a maior parte das reportagens costuma trazer em destaque um texto breve, situado logo abaixo do título. Na reportagem lida, esse texto começa com: Você ficaria 48 horas? Qual é a função, gente, desse texto lido? Eu vou te dar um minutinho aí para que você pense. Qual a função desse. Eu aqui com a caneta na mão, na boca, né? Deixa eu tirar a caneta, vou botar aqui do lado. Qual é a função, gente, desse texto que vem em letras menores abaixo do título? Gente, ele nos dá uma explicação do que a gente vai ler. É como se ele dissesse, coloca lá o título, né, e logo em seguida ele explica o que vai ser essa nossa leitura. E é maravilhoso, porque aí a gente já tem uma expectativa do que vai encontrar ali, tá bom? Coloca aí, ó. É uma explicação, é uma introdução do que a gente vai ler. Posso passar para a página 150? Na página 150, a questão 3 diz o seguinte: a reportagem costuma ser um texto mais longo do que a notícia e geralmente apresenta algumas partes como subtítulos. Isso ocorre na reportagem em estudo? Gente, muitas vezes tem vários subtítulos, várias temáticas ali divididas. Isso não vai ocorrer no nosso, né? O texto que a gente acabou de ler, ele não tem subtítulos. Ele tem vários boxes, ele tem várias caixinhas ali que estão sempre retomando o mesmo assunto. O que muda? Cada um tem um título, né? Mas os subtítulos ali, eles não dividiram as seções dessa reportagem, tá certo? Poderia acontecer, Leide? Poderia. Esses jornais de papel, alguns de vocês devem receber ainda em casa, né? Ele é todo divididinho, gente. Ele é muito organizado. Primeiro que ele divide os cadernos, né? Caderno de cultura, de arte, de futebol, de política. Logo depois dos cadernos, ele vai subdividindo as reportagens. E aí, às vezes, tem assuntos diferentes, com subtítulos diferentes, tá? Não foi o que ocorreu na reportagem que nós lemos. A que nós lemos, ela foi organizada com o mesmo assunto. Ela teve títulos diferentes, mas o foco, o centro do assunto era o mesmo. Quarta questão? Vou te dar um tempinho, mas essa é muito curta, né? Não. Não, ela está dividida apenas em títulos, né? Cada um tem um título. Quarta questão. Uma reportagem geralmente é acompanhada de imagens, como fotografias, ilustrações, gráficos e gráficos de box. Para que servem as fotografias que acompanham a reportagem? A Leide mostrou lá, assim que a gente abriu a aula, a Leide mostrou a reportagem das abelhas, né? E disse o seguinte: as imagens, elas ilustram aquilo que a gente vai ler. Elas nos convidam a ler por meio delas, né? Eu achei uma imagem interessante e rapidamente eu vou olhar ali o título sobre o que ela fala e logo depois, se esse título for interessante, eu vou observar o subtítulo que traz um resumo do que eu vou ler, e aí eu já tenho toda uma expectativa de texto sobre a reportagem só por meio do primeiro olhar na imagem, tá certo, gente? Então, para que servem as fotografias que acompanham a reportagem? Para nos incentivar a essa leitura, para ilustrar o que nós iremos ler, ok? O item B.
Há na reportagem 2 box. Qual é o papel deles? Gente, os box, eles dividiram, né, a fala de cada criança. Um falou da Giovana, acho que é Giovana. Um falou da Giovana, o outro falou do João Vitor. Então, eles dividiram as crianças. Cada box, cada informação ali pertencia a uma criança. A cada título, né, diferente, ele tratou de como uma criança reagiu. Então, cada box serviu aí para representar a fala de cada criança, para representar o pensamento, como cada criança tinha se saído nessa missão de passar 48 horas sem conexão, sem internet, sem celular, sem tablet. Porque não é nem internet, hein? É sem conectado às mídias. Foi o que eu entendi. Às vezes os jogos da gente funcionam, ó, sem a internet, eu sei, viu? Essa resposta é tua, né? Eu vou aqui guiar, mas na realidade ela é tua. Ó. Item C. Considerando que a reportagem foi publicada no caderno para crianças de um jornal diário de grande circulação, dê a sua opinião. As fotos e os box são adequados ao público? E por quê? Eu vou dar a minha opinião, você dá a sua, tá certo? Eu achei adequado, gente, porque as imagens, elas ilustram de modo que chame a atenção de crianças, sim. E já os box fica muito mais fácil, porque ele separou ali as falas, né, de cada um, de cada criança, tá certo? Então, eu acho, sim, a Leide, ó, se você tiver uma opinião diferente, você vai contar para mim o porquê, tá bom? Mas a ideia, né, esses boxes, eles foram pensados para uma leitura de uma criança. A linguagem é fácil, as imagens são chamativas para a criança, tá certo? Vou passar de página. Acompanha, acompanha, acompanha. Estou na questão 5. Vai lá, tempinho aí para você me acompanhar. Não fica para trás não, gente, acompanha a Leide. Olha só, outra reportagem aqui do lado, né? E aí eu nem olhei para a pergunta ainda, mas a imagem ela já me chamou a atenção. Eu tenho aí um infográfico, isso fica muito claro. E abaixo, gente, eu tenho uma reportagem a respeito de planos de saúde. Planos de saúde enfrentam crise e procuram alternativas. E aí tem como se fosse um hospital, né? Um posto mesmo de saúde aí na imagem. A gente vai, gente, fazendo leituras das imagens também. A leitura da imagem ela é tão importante do que a leitura do texto, tá? E muitas vezes, por meio dela, você já pega tudo que vai ser dito no texto. Então, é muito importante que você fique atento às imagens, tá bom? O assunto de uma reportagem pode ser aprofundado com dados de pesquisa, levantamentos de números e percentuais, com trechos de entrevistas, etc. No item A, que números ou dados percentuais foram utilizados no texto, gente? Olha, ele está trazendo aqui, mas ele está falando de um texto que nós estávamos lendo, hein? Então, ele traz um percentual do tempo em que as crianças ficam conectadas. Ele traz de dados o percentual de tempo, né? Que as crianças ficam conectadas. E conectadas, gente, é ligada às mídias, tá? Não tem que ser exatamente com a internet, não. Mas ele diz aqui no sentido de tá com alguma mídia digital na mão, tá bom? O item B. Posso ir para B, gente? Olha só. Com que finalidade foram utilizados? A lei às vezes dá uma enrolada nas palavras, né, gente? Relevem. Eu leio de novo e aí a gente entende. Às vezes passa batido, então me ajudem também. Vocês já sabem, né? Eu falo rápido, gente. E às vezes eu embolo, mas aí eu volto. Vamos lá, do começo. Item B. Com que finalidade foram utilizados trechos de entrevistas? Gente, os trechos da entrevista nos aproximam dessa reportagem.
elas trazem a fala das crianças e de especialistas ligados ali a são especialistas que observaram esses comportamentos e que opinaram a respeito deles, tá certo? Então, qual é a finalidade? Além de nos aproximar desse texto, é trazer tanto a fala das crianças como a opinião profissional dessas pessoas que observaram, que tiveram o cuidado de estudar aí os pesquisadores, né, a respeito do assunto, ok? Eu sempre espero, gente, uns 10 segundinhos, assim, para você escrever, mas eu digo exatamente o que eu costumo dizer em sala de aula. Eu não gosto que vocês transcrevam exatamente como eu falo. Eu gosto que vocês compreendam e que vocês usem as palavras de vocês para o texto, tá bom? Tem coisas que a lei diz, olha, tem que copiar exatamente desse jeito, porque é a única resposta possível. Mas nesses textos de interpretação, nessas atividades interpretativas, eu quero que vocês sejam capazes de formular as respostas a partir daquilo que eu digo, tá certo? Me ajudem aí. Eu acho que essa resposta aqui também é sua, ó. Você que vai me dizer. Que outras informações ou entrevistas você acha que poderiam enriquecer ainda mais a reportagem lida? Me digam aí, gente. Vocês acham que tinha que ter experiência de mais gente, de outras crianças, de crianças de lugares diferentes, de estudantes? Eles devem ser estudantes, né? Me digam, gente, de que forma, de que maneira a gente poderia ter enriquecido essa reportagem que nós acabamos de ler? Vou deixar vocês responderem quando a gente voltar. Eu vou cobrar essa resposta, tá? Aliás, vou cobrar na aula online. Leva o PL para aula online. Semana que vem eu vou trabalhar com a gramática. Nossa, semana que vem não, né, gente? Sexta-feira, que é a nossa aula ao vivo, não é isso? É quarta a sexta. Vou já olhar aqui e te digo. Mas olha só, na nossa aula ao vivo, eu vou te cobrar essas respostas aí. Vou chamar pelo nome, quero saber. Do jeito que eu faço em sala, tá bom? Vamos para sexta? E aí? Olha só, geralmente uma reportagem apresenta o nome do jornalista ou dos jornalistas que participam de sua elaboração. Eu disse lá no comecinho, não foi? Qual é o nome dos jornalistas responsáveis por essa reportagem? Eu vou voltar, gente, para olhar. Vamos lá. Vamos olhar o nome dos jornalistas? Vamos olhar juntos, que eu sei que vocês também não memorizaram. Memorizaram? Acredito que vocês memorizaram e eu não. E eu fiz a leitura, mas eu não anotei aqui, não guardei, né, gente? Opa, passei demais, hein? Achei. Gabriela Valdanha, anota aí. Essa é uma das respostas que não tem como você fazer de outra forma. Ele está pedindo o nome dos jornalistas responsáveis. Então, nós vamos dar exatamente os dois, ó. Gabriela Valdanha e Rebeca Vicente. Rebeca com 2 Cs, hein? Gabriela Valdanha e Rebeca Vicente. Nós vamos para a página 152, né, para responder. Gabriela Saldanha e Rebeca Vicente. Sétima questão, essa é de marcar, gente, fiquem atentos. Vocês vão me responder. Tic-tac vai rolar aqui, eu vou dar o tempo e vocês vão me dizer bem direitinho, tá bom? Em reportagens, é comum haver informações que expressam fatos e outras que expressam a opinião dos jornalistas ou da pessoa entrevistada. 2 itens abaixo, extraídos da reportagem lida, quais expressam opinião? Então, vamos lá, desses itens abaixo. Estudos do site Clique Jogos, feito neste ano com meninos e meninas de 8 a 12 anos, apontam que 34%, 1 a cada 3, passam de 2 a 4 horas por dia em jogos online. Vamos lá.
Isso aqui, gente, quando ele diz que estudos do site Clique Jogos fazem, né, uma reportagem, ele tá dando a opinião dele ou ele tá tirando aqui exatamente o que ele pegou, né? Pegou o estudo, tirou lá os dados, colocou, pá. Exatamente. Eu sei que você já fez, Leide. Isso aqui não é uma opinião. Isso aqui é um fato, é uma constatação. Ele pegou, anotou, colocou aí. Beleza. A segunda bolinha, eu sempre chamo de bolinha, gente. A segunda bolinha, sem TV, sem computador, isso é chato. Gente, isso é a fala da menina. Eu acho que é a menina de 6 anos, tá? Então, é a opinião dela. A gente vai marcar aí, bota um xizinho. Deixa eu ver se eu habilitei aqui meu xizinho. Habilitei, olha só. Para o psicólogo André Trindade, é preciso tomar cuidado com o tempo gasto nos aparelhos. Olha aqui a opinião dele, ó. Crianças não devem deixar de brincar para ficar no computador. É ou não é a opinião dele? Ah, Leide, mas ele é um especialista. É, ele é um especialista, mas é a opinião do especialista, tá? E por último, a última bolinha, 46%, quase metade das crianças brasileiras de 9 a 12 anos entram na internet todo dia. Gente, isso é um dado. Se é um dado, é um fato. Não tem uma opinião constatada aí, tá bom? Então a gente não marca. Vamos para a oitava questão? Acabando, tá, gente? Faltam duas só. Oitava questão. Observe a linguagem empregada na reportagem. Predomina a norma culta, isto é, uma variedade linguística de acordo com a norma padrão, ou predomina a variedade linguística não padrão? E aí, gente? E aí? O que vocês acham? A linguagem foi padrão ou foi não padrão? Gente, a linguagem ela foi padrão. Embora muitas vezes tenha ocorrido uma informalidade nessa fala, porque afinal de contas, se é um texto para criança, a minha linguagem ela se volta para aquela criança. Mas se vocês observarem, não tem nenhuma gíria, não tem nenhum jargão aí não. Né? Não tem nenhuma oralidade, a marcas mesmo da fala, não tem. O texto é muito bem escrito em linguagem padrão, com alguns traços de informalidade, tá bom? Eis uma resposta que também não dá para ser diferente, né, gente? Só a justificativa aí que vocês podem reorganizar de acordo com a fala de vocês. E a nona questão, gente, é mais uma daquelas questões que dizem assim, ó, reúna-se em grupo. Só que você está sem um grupo, né? Você está em casa. E aí o seu grupo é a sua família. Se você quiser pedir a ajuda da mamãe, do papai, do seu irmão, da vovó, da pessoa que está te acompanhando, tudo bem, não tem problema. Mas é também um texto que você consegue fazer sozinho. Olha só. Escreva as características da reportagem, ou seja, para que serve esse tipo de texto e como que ele é escrito. Eu vou te dizer algumas coisas. A primeira, gente, é que é um texto que costuma ser escrito em linguagem padrão, tá? Foi o que a gente acabou de ver. É um texto que costuma aparecer em jornais ou revista. É um texto que aprofunda muito mais. É como se reportagem, gente, fosse um macro, e dentro da reportagem surgissem outros gêneros até menores, né? Ou que a reportagem consegue abrigar. Por exemplo, dentro de uma reportagem eu posso ter uma entrevista, dentro de uma reportagem eu posso trazer uma notícia. Então, é um tipo jornalístico, um gênero jornalístico que conversa com outros gêneros jornalísticos, tá certo? É como se fosse um gênero macro, né? Ele é um gênero que vai se adequar à linguagem do leitor, tá certo? Ele vai tentar se aproximar do público-alvo dele. E aí eu quero que você coloque aí na questão 9 outras observações que você percebeu, tá certo? Olha só, hoje eu não vou pedir a sessão agora a sua vez, porque ela pede, gente, um texto, uma reportagem ou oral ou escrita.
Mas como eu sei que você está em casa, né? O seu campo de reportagem, de pesquisa e tudo, fica para a família. E como a família já está te auxiliando aqui, hoje eu não vou pedir essa produção, tá certo? Mas na aula de leitura eu vou trazer uma proposta para você, uma proposta de texto a partir do livro que a gente vai ler, tá certo? Eu já estou te dando vários spoilers da próxima aula, né? Mas é porque a gente vai pensando aqui, reorganizando tudo que vai fazer juntos, tá bom? Deixa eu minimizar aqui a nossa atividade. A gente encerra aqui na página 153, tá, gente? Eu preciso que vocês tenham feito a atividade comigo, que vocês tenham caprichado na letra, tá? Feito tudo lindinho. E principalmente, gente, que vocês tenham compreendido. Se tiver ficado alguma dúvida, o meu e-mail, gente, prof.leidemartins@gmail.com, que eu já deixei disponibilizado lá para as provas, é um e-mail de contato comigo. Se você tiver alguma dúvida, se bater saudade, se você quiser me perguntar alguma coisa em relação às nossas atividades, fica à vontade para me escrever. Eu estou o tempo todo online, sabe, gente? Volta e meia eu tô aqui, eu não estou cumprindo lá o negócio das 48 horas. Eu vou fazer domingo, eu e você. Mas enquanto isso não está ocorrendo, todos os dias eu verifico o meu e-mail para saber se vocês têm alguma necessidade. E aí, caso haja, gente, não deixem de conectar, tá certo? Um cheiro bem grande, Deus abençoe, fiquem com o Papai do Céu, uma boa semana para todos nós, tá certo? Tchau, tchau.